Oi pessoal, vocês estão ainda um pouco indignados, né? Porque já se passou alguns dias, então já baixou aquele sangue quente, né? Mas a situação persiste e nessa madrugada, às 4 da matina, vai ter então a continuação das baterias, né? Em Peniche, Portugal. Então eu queria mostrar aqui quem é o juiz de prioridade, tá? Então muitas vezes a gente não sabe quem é, né? A gente só vê as notas, vê as prioridades, mas nada divulgado, parece que querem proteger. Então vamos aqui divulgar, tá? A cara deles, dizer quem é, tá? Então o juiz de prioridade na Europa ali é o Jan Olain Ratsobuchan. Ele é lá da Nova Zelândia, entendeu? E ele é um surfista veterano, tá? Ele compete na categoria Master. E ele então que deu a prioridade ali pro Caio em cima do Medina. E eu não acho assim que foi um erro, tá? Que ele quis cometer. Porque foi um pouco sutil. E eu não culpo ele, entendeu? Mas a questão é manter o erro, entendeu? Mesmo depois de o Gabriel ter ido até os juízes, né? E é uma coisa que está prevista no regulamento, e solicitar então o ressurf. Então essa que é a questão, né? Então esse senhor aqui, eu vou mostrar aqui esse é o Facebook dele. Eu não sei se, né, se ele está usando porque está meio desatualizado, né? Então se quiserem mandar mensagens ou adicionar, né, questionando, né, essa decisão da WSL, se ele, depois de ter revisto, né, no caso a questão no vídeo, né, se ele ainda concordou em manter a prioridade para o Caio, né, perguntar para ele por que a WSL divulgou aquele vídeo cheio de cortes e não só uma câmera afastada onde fosse possível ver o Gabriel e o Caio indo na onda, tá? Os dois saindo da onda e se dirigindo ao outside, sem cortes, só uma câmera aberta dessa onda para ver quem tinha prioridade, entendeu? Vamos perguntar para ele, tá? Então aqui também a gente tem o Instagram dele. Ó, ele quase não tem muitas publicações, nem muitos seguidores, então acho que a gente podia seguir ele e mandar umas mensagens perguntando também, né? Porque é importante a gente saber, porque afinal a gente é torcedor, né? A gente fica de madrugada assistindo as competições, deve ter dinheiro dos nossos impostos ali, né? Patrocinando os atletas, então a gente tem a obrigação de saber, né? Só tá fazendo o nosso papel de cidadão. Então vou deixar aqui, né? Quem quiser entrar em contato. E bom, aqui tá a ficha dele, né? Então da cidade de Pirra, em Auckland, na Nova Zelândia, né? E aqui tá dizendo que aqui tá ele surfando, ó, já veterano, ele compete, né? E aqui tá dizendo também que ele tem uma loja na cidade de Pirra. Vamos ver aqui, ó. Campeão mundial da categoria Grandmaster, Buchan é proprietário de uma loja local de equipamentos e roupas de surf em Pirra. Então, quem estiver passando ali pela Nova Zelândia, né, ou estiver morando ali, também pode perguntar para ele, né, não só da decisão em manter a prioridade para o Caio, mas, né, os bastidores dessa manutenção, porque com certeza não foi só ele ou ele que decidiu. Então aqui eu vou mostrar também o comissário de prova, comissário do evento, né? O comissário, ele é o Renato Hickel. Renato Hickel, cadê o Renato? Renato Hickel, ele é brasileiro, tá? Ele é brasileiro e ele é o comissário. Aqui, ó. O comissário é como se fosse
o chefão ali do evento, entendeu? Então aqui ele está explicando a situação, ó. Ele diz assim, ó, para justificar a manutenção, tá? Aqui, olha só o que ele falou. A chamada de prioridade do juiz é de prioridade soberana. A gente chama de um judgment call, decisão de julgamento. O call é único e é dele. O Gabriel e o time dele perguntaram se havia condições de resurf. Eu disse que não, porque na regra do resurf não existe nenhum parágrafo que aloque a mudança de juiz do juiz de prioridade. A regra do resurf é uma regra para circunstâncias extraordinárias. Isso está entre aspas, então são as palavras dele. Então vamos ver o que são situações extraordinárias previstas no livro da WSL. Aí ele botou aqui, por exemplo, né? Então entre aspas é porque ele falou: a prioridade era do amarelo, a placa queimou ou quebrou e não deu para fazer o display, exibição. Essa é uma situação que não está no livro de regras. Então a gente analisa e pode decidir pelo resurf. O caso do Gabriel e do Caio, ontem, domingo, não tem nada absolutamente a ver com o resurf. E no final da tarde, no final do protesto, ele, Medina, foi informado que o resultado permaneceria. Ele termina com a 9ª posição e o Caio passa para as quartas de final. Então, pessoal, aqui ele está falando das regras previstas e não previstas. Então é bem contraditório, porque se ele diz que vai ter um resurf quando a regra não está prevista no livro, então ele está dizendo ao mesmo tempo que vai haver o resurf quando a regra não está prevista. É isso que ele disse. E não vai haver resurf quando a regra está prevista. Então é só a gente ver lá no livro se essa situação está prevista. Então eu vou procurar ali no livro da WSL se tem alguma coisa dizendo que quando a pessoa tem a prioridade, né, porque ela chegou no outside primeiro, e o juiz deu erroneamente a prioridade para o outro, essa decisão causou uma interferência, né, então pode haver resurf. Então, segundo o Renato, então, que ele falou aqui, né, que a gente acabou de ler, para haver resurf, ela não pode estar prevista, né, não pode estar expressa no livro de regras da WSL. Então eu vou consultar se tem essa questão ali que eu acabei de falar para vocês, né. Se não tiver, é porque deveria ter um resurf, né. Então eu vou procurar aqui com vocês. Bom, aqui estamos no livro de regras da WSL, tá? Vou dar um Ctrl F aqui e vou botar resurf. Então vamos ver o que ele fala aqui do resurf. Bom, aqui está falando o não CT, né, que não é o caso. Então vamos passar para a próxima. Quando o incidente ocorre que é necessário que a bateria deve ser ressurfada, de acordo com o artigo deste livro de regras, a bateria vai ser chamada como em revisão. O surfista relevante determinado pelo Head Judge, que no caso ali é o brasileiro Renato Rico, vai ser notificado, vai ser então vai ser comunicado imediatamente e deve um resurf ser declarado. Os resultados ganhos na bateria que causaram o resurf vão ser substituídos pelos resultados da nova bateria. Tá.
Então isso é o que está falando aqui nesse artigo. Resurf, tá. Aqui no 14604, quando circunstâncias unfortunas, infortúnios ocorrerem relacionados à bateria, o escritório da competição, do CT, o WSL, o representante da WSL, que no caso ali é o Renato Rio, vai ser consultado, no caso ali agora, com o WSL Head Judge, que agora sim é o Ricardo, tá? e o surfista diretor, para determinar a resolução que pode incluir um resurf na bateria. Tá? Então a gente viu que até agora não tem nenhuma regra falando especificamente daquela situação, né? De que o juiz ele deu a prioridade errada e com isso o atleta que tinha por direito a prioridade ocorreu uma interferência e esse atleta foi prejudicado pelo erro do juiz, né? Então, segundo ali o Renato falou no Terra, ele disse que as situações elas deveriam estar previstas, né, para que não houvesse o resurf. Mas essa situação não está prevista, entendeu? Então ela deveria ter o resurf, né? Olha aqui que eu disse que não, porque na regra do resurf não existe nenhum parágrafo que aloque a mudança do juiz de prioridade. Então, se tá o livro de regras aqui está se omitindo daquela situação, né, que ele citou, por exemplo, ali quebrou a placa indicando a prioridade e os atletas não tinham como saber, ele disse que haveria o resurf. Só que aqui no livro de regras a gente não está vendo nenhuma frase dizendo se quebrar a placa de prioridade. Ele só está colocando aqui em situações relevantes ou situações extremas. Ele deixa em aberto. Então ali ele acaba se contradizendo, porque o juiz que deu a prioridade errada é uma situação relevante, é uma situação extrema, entendeu? Que acarretou numa interferência, né, num momento super decisivo, né, do campeonato, e acabou então prejudicando o atleta. E foi analisado, né, e decidiram por manter essa situação totalmente errada, por colocar um vídeo cheio de cortes que não mostra nada, tá? Que tenta confundir as pessoas, né? E fica por isso, entendeu? Então, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que fala ali. Quando situações infortúnias podem ocorrer a respeito da competição, que inclui, mas não se limita a prioridade e tempo, a resolução que pode incluir um resurf vai ser determinada por nos eventos CT, o WSL, Head Judge, né? E o cabeça do tour e da competição vai ser consultado com alguma pessoa relevante na sua discussion. Vão ser consultados então o surfista e uma pessoa relevante. Então aqui é importante isso aqui, ó. Quando situações não previstas podem ocorrer ao longo da competição, que inclui, mas não se limita
a prioridade e tempo, a solução que pode incluir o resurf vai ser determinado pelo Head Judge, o Renato e o cabeça do tour. Então, pessoal, aqui eles colocam muitos poréns. Então, que inclui, mas não se limita à prioridade. Então, que inclui resurf. Então, são as palavras que a gente pode pegar. Que inclui, mas não se limita. Tá? Pode incluir um resurf. Então, faz várias concessões, né? Que inclui, mas não se limita, pode haver um resurf. Né? Então, na verdade, essa regra ela pode ser interpretada do jeito que quiserem, da forma que quiserem e do jeito que acharem mais conveniente. Então, se eles querem dar um resurf, eles podem. Se eles quiserem argumentar que não vai dar resurf, eles podem argumentar isso, porque está totalmente em aberto aqui essa questão, porque eles fazem muitas concessões nesse uso de palavras, entendeu? E esse que é o problema. Ou é bom para eles, porque eles podem usar o livro de regras para fazer o que bem entendem, entendeu? Vamos ver se fala mais. Em todos os casos onde a disputa de resultados pela decisão ou a malfunção do sistema de prioridade, o escritório do tour e da competição, o CT e o WSL, representante do tour, vai ser consultado com o WSL, Head Judge, e o surfista diretor para determinar a resolução que pode incluir o resurf. Então aqui está de novo dizendo que essas coisas elas podem ter o resurf, entendeu? Então é uma questão de escolha, entendeu? Vamos ver aqui. Ó. Séria and Sportman. Esse aqui eu vou botar no Google Tradutor. A interferência antidesportiva séria. Se o diretor de disciplina e o chefe de tour determinarem que uma interferência durante o evento foi intencional, antidesportiva e de natureza grave, sem prejuízo das sanções previstas no artigo, o surfista perderá benefício de contar. Não, esse aqui não é o caso, então, porque não foi o caso de uma interferência, né, proposital. Bom, aqui fala então, esse aqui já foi falado, tá? Bom, aqui também tá falando do resurf. Bom, aqui tá falando do que pode ocorrer, né? Mas não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha. Vamos ver aqui, capítulo 10, competições, regras de competição. Quando um incidente ocorrer, vamos botar um tradutor então, só para ver qual é que é. Quando o incidente que considero na bateria pode ser resurfado de acordo com o artigo do livro de regras do WCL, o surfista determinado pelo juiz principal será notificado imediatamente. Isso aí só a gente já tinha falado, que vai ficar o resultado da nova bateria. E é isso, ó, não tem nada no livro de regras da WSL, né, que impeça de haver uma nova bateria. Então foi uma escolha dele, né, deles também. Então, de manter a decisão, tá? De colocar aquele vídeo cheio de cortes que nada mostra, tá? Então, pessoal, vocês estão fartos, né, de saber que a gente está sendo enganado, entendeu?
E que os surfistas brasileiros, ou só o Gabriel, ele é ele contra o mundo, entendeu? Porque parece que não é interesse que ele ganhe. Então é muito triste, entendeu? Então vamos ver aqui se o. Vamos ver se o Renato ele tem também um. Bom, aqui a gente tem o da WSL, né? A gente pode mandar aqui umas mensagens diretamente para eles. Bom, esse aqui é o Renato Hickel, né? Então, quem encontrar ele nas praias pode perguntar para ele, né? Por que ele fez isso? Por que essas decisões foram tomadas? Quem participou dessas decisões? Quem tomou a decisão final? Ele vai poder explicar. Porque ele é brasileiro aqui, mora no Brasil. Então, é só perguntar pra ele. Vamos ver se a gente acha aqui. É, não, parece que não tem Instagram. Vamos ver se tem. Surf Total. Ah, já tem um. @Renato Hickel. Valeu, Surf Total. Talvez não seja o Twitter, o Instagram. Ou ele apagou. Talvez tenha apagado. Depois dessa polêmica, né? Talvez tenha apagado. Mas é isso aí, pessoal. Então, me alonguei aí muito no vídeo. Então hoje às 4 da matina tem as quartas de final, né? Então quem puder ali usar a máscara de palhaço na beira da praia lá, ou então tweetar sempre, ou mandar mensagem em seguida da hashtag WSL We Are Not Clowns, né? Nós não somos palhaços. Então ia ser legal, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí, conhecer as pessoas que estão por trás das decisões da WSL. E é isso aí. Brazilian Storm hoje. Let's go. Vamos ganhar desses gringos contra tudo e contra todos. Vamos ser campeões. Valeu, galera. É isso aí.